Continuando, então o que é uma apresentação, tá? Segundo o autor, que eu acabei de referenciar ainda agora no outro vídeo, essa é a primeira condição para uma boa apresentação, tá? É preciso conhecer o assunto para falar sobre ele. Então, eu já tinha falado algo relacionado na sala de aula para vocês, que o quê? Eu não posso chegar e falar para vocês sobre a nave se eu não sei o nome do combustível que alimenta o foguete para ele ir para a Lua. Então a gente precisa ter domínio do assunto, precisa saber o que vai falar, ter um embasamento teórico, ter lido o histórico, ter se aculturado e pegado informações bebendo em outras fontes teóricas para poder corroborar o assunto. Outro ponto importante é ter claro quais são os seus objetivos. Qual o objetivo de uma apresentação? Passar informação, trazer conhecimento, fazer com que as pessoas conheçam tal assunto, tá? Sensibilizar. Quando estiver se preparando para falar em público, deverá responder os seguintes questionamentos. O que pretende comunicar? O que você pretende comunicar? Que tipo de fala usará? Técnica mais simples, coloquial? Eu, no meu caso, eu utilizo da técnica, da mais simples e a coloquial. Por quê? Eu, como professor, né, eu tenho alunos de 18 a 70 anos de idade. Então, assim como eu posso ter os meus alunos de 70 anos que são extremamente desenvolvidos com tecnologia, eu tenho alunos de 18 que acabaram de formar no ensino médio, mas não tiveram um período de tempo para se aculturar com a gramática atual. Então eu preciso utilizar da linguagem mais simples, da linguagem técnica e da linguagem coloquial, para que haja um entendimento para a comunicação oral, minha para eles, como ouvinte. Quem vai decidir que tipo de comunicação você vai utilizar, de linguagem, é você. É preciso que se tenha isso bem claro para não fugir do assunto, nem falar de temas que não deveriam ser tratados no momento da sua apresentação. Tá? Tenha um cuidado especial com o vocabulário. Pense nas palavras que irá dizer. Eu, particularmente, não utilizo palavras de baixo escalão, tá? Mais conhecido como palavrões, aí, não gosto. Né? Nem na vida pessoal, nem na profissional, principalmente. Então, para mim, não é interessante. Sempre utilizo outra palavra que pejorativa, mas que tem o mesmo significado, até para não agredir. A gente não está aí para ouvir esse tipo de situação. Análise da audiência, né? O que é audiência? A audiência é aquele momento que nós estamos tendo ali, né? Audiência com o público. Eu estou me comunicando com vocês, vocês estão em audiência, me dando essa audiência, me dando a atenção. Quem é o seu público? No meu caso, aí você, né, que está em casa, assistindo essa aula, os alunos de RH, estudantes, acadêmicos. Para falar em público, é preciso saber para quem se dirigirá a sua comunicação, com quem falará. É importante saber as seguintes informações a seguir, que eu vou passar também. E ele diz, quem são meus ouvintes? Preciso saber quem são. São crianças, são adultos, são pessoas idosas, são pessoas com deficiência. O que sabem a respeito do tema? Vamos dizer que o tema é, música. Vamos dizer que o tema é música. Eu pensei uma coisa e escrevi outra, né? Será que eles sabem a respeito do tema sobre música? Qual o posicionamento deles sobre o assunto? Né? Uns gostam de rock, outros gostam de pop, outros gostam de samba, outros gostam de reggae. Como a audiência o vê como apresentador? Quem é a audiência? São eles que estão me dando audiência. Como eles me veem como apresentador para lá? Né? Será que eu estou passando credibilidade, vestido dessa forma? Se eu for de camiseta, um boné para trás, umas pulseiras bem descoladas, será que eles vão me dar mais atenção? Como se formou o grupo? Né? Para quem eu vou trabalhar? Né? Foi pedido da empresa? Foi pedido de um juiz para eu palestrar? Enfim, qual a faixa etária, né? Para que a forma que eu vou me comunicar oralmente com eles possa ser atingido e ter êxito? Qual o nível educacional dos ouvintes? Né? São pessoas leigas, não letradas, nível superior, nível médio e completo, nível superior e completo. Eu preciso ter todo esse entendimento para que quando eu começar a falar, eles não fiquem, nossa, mas que palavra é essa? Nossa, mas eu não entendi, ele falou
de um fulano que eu nunca nem ouvi. Então a gente precisa ter todas essas informações. Quantos ouvintes serão? Quais as expectativas da audiência? Né? Porque muitas pessoas querem sair dali com suas resoluções, né, sanadas. O público sabe mais do que você? Né? A gente precisa ter também esse tipo de informação. Sabe menos do que você? São subordinados? São pares? São da diretoria? Né? Então já pensou eu, como um funcionário de uma empresa, do RH, eu vou ter que dar uma palestra para a diretoria da minha empresa e muitos falam inglês, muitos já são mestres. E aí, como é que eu vou ficar? Será que eu vou conseguir? Então, é por isso que a gente precisa saber todas essas informações. Continuando também, o público que o ouvirá sabe mais do que você sobre o assunto tratado? Se sim, tenham cuidado de falar em uma linguagem mais técnica, porém clara. Não tente impressionar. Tá? A única pessoa que você tem que impressionar é você mesmo. Ok? Porque você tem que ser a sua melhor versão profissional. Fica a dica aí. Fale sobre o que domina, assim não cometerá erros. E o que você não sabe, nossa, eu nunca tinha ouvido falar, então, se isso é novidade, eu preciso, né, me aculturar. Hombridade e humildade sempre, porque nós não sabemos de tudo, ok? Como se formou esse público, né? Se livre e espontânea vontade, ou estão ali por serem obrigados? Se estiverem ali livremente, significa que estão abertos a informações que você dará. Então, essa é a grande diferença, né? Também a parte educacional deles. Se eles estão ali de livre e espontânea vontade, eles vão ficar dispostos às informações que a gente vai passar para eles. Isso é um ponto positivo para nós. Se as pessoas sabem menos do que você, então tenham cuidado de não esnobá-las com palavreado técnico e difícil para elas. Fale a mesma língua de seus ouvintes. Por exemplo, se eu for ministrar a aula para uma comunidade, né, ribeirinha, onde as pessoas são muito humildes, não são acostumadas a nos ver de jaleco, muito bem vestido, né, socialmente, é até uma ofensa para eles nós mesmos desse jeito. Nós temos que nos adequar à realidade deles. Tá? E a gente tem que utilizar de palavras simples do cotidiano deles que eles possam entender. E, acima de tudo, compreender. Aí ele fala também aí, dentro do tema, o que é uma apresentação, plateias formadas por subordinados tendem a ser mais carinhosas e receptivas. Por que será, hein? Porque são subordinados. Os colegas do mesmo nível tendem a ser mais críticos com sua apresentação e os elementos superiores tendem a ser profissionais, mas exigem um bom trabalho. Fique atento à sua plateia, tá? Não significa que, por serem colegas de trabalho, tá? Ali, todos sentados, assistindo ali aquelas idealizações, assistindo aquelas informações, não significa que todos vão ter o mesmo comportamento. Imagina o mesmo entendimento. Então é sempre bom a gente pergunta, alguém tem alguma dúvida, né? Que é para a gente deixar com que eles também fiquem bem à vontade. No próximo bloco a gente vai adentrar com o uso dos recursos audiovisuais.